Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Hoje leremos a introdução do livro O Suicídio, de Emily Durkheim. Antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos a isso. Introdução 1. Como a palavra suicídio ressurge constantemente no decorrer das conversas, poder-se-ia acreditar que todos conhecessem seu sentido e que fosse supérfluo defini-lo. Mas, na realidade, as palavras da língua usual, tal como os conceitos que elas exprimem, são sempre ambíguas. E o cientista que as empregasse tal qual as recebe do uso e sem as submeter a maior elaboração, estaria exposto às mais graves confusões. Na sua compreensão, é tão pouco circunscrita que varia de um caso para outro, conforme as necessidades do discurso, como também, uma vez que a classificação de que são produto não procede de uma análise metódica, mas apenas traduz as impressões confusas das pessoas, constantemente acontece que categorias de fato muito disparatados sejam reunidas indistintamente sob uma mesma rubrica, ou que realidades da mesma natureza recebam nomes diferentes. Se, portanto, nos deixarmos guiar pela acepção geralmente aceita, correremos o risco de distinguir o que deve ser confundido ou de confundir o que deve ser distinguido, de ignorar assim o verdadeiro parentesco das coisas e, consequentemente, de nos enganarmos sobre sua natureza. Só se explica comparando. Uma investigação científica, portanto, só poderá chegar a seu fim se referir a fatos comparáveis e terá tanto maior possibilidade de êxito, quanto maior for a certeza de que reuniu todos os que pudessem ser eficazmente comparados. Mas essas afinidades naturais dos seres não poderão ser alcançadas com alguma segurança por um exame superficial como aquele de que resultou a terminologia vulgar. Por conseguinte, o cientista não pode tomar como objetos de suas pesquisas os grupos de fatos já constituídos aos quais correspondem as palavras da língua corrente. É obrigado a constituir os grupos que deseja estudar, a fim de lhes dar a homogeneidade e a especificidade que lhes são necessárias para poderem ser tratados cientificamente. É assim que o botânico, quando fala de flores e de frutos, o zoólogo, quando fala de peixes ou de insetos, tomam esses diversos termos em sentidos que tiveram de estabelecer previamente. Nossa primeira tarefa deve ser, então, determinar a ordem dos fatos que nos propomos a estudar sob o nome de suicídio. Para isso, iremos buscar saber se, entre os diferentes tipos de mortes, há alguns que têm em comum características bastante objetivas para poderem ser reconhecidos por qualquer observador de consciência, bastante especiais para não serem encontrados em outra parte, mas, ao mesmo tempo, bastante vizinhos daqueles que geralmente se colocam sob o nome de suicídios, para que possamos, sem violentar o uso, conservar esta mesma expressão. Se os houver, reuniremos sob essa denominação todos os fatos, sem exceção, que apresentarem essas características distintivas, e isso sem nos preocupar se a classe formada dessa maneira não inclui todos os casos que comumente são chamados assim, ou, ao contrário, incluir o que estamos habituados a chamar diferente. Pois o importante não é exprimir com um pouco de precisão a noção que a média das inteligências formou do suicídio, mas constituir uma categoria de objetos que, podendo ser rotulada sem inconveniente sobre essa rubrica, seja, no entanto, objetivamente fundamentada, isto é, corresponda a uma natureza determinada de coisas. Ora, entre as diversas espécies de mortes, há as que apresentam a característica particular de serem feito da própria vítima, de resultarem de um ato cujo paciente é o autor. E, por outro lado, é certo que essa mesma característica se encontra na própria base da ideia que comumente se tem do suicídio. Pouco importa, aliás,
a natureza intrínseca dos atos que produzem esse resultado. Embora, em geral, o suicídio seja representado como uma ação positiva e violenta que implica um certo emprego de força muscular, pode acontecer que uma atitude puramente negativa ou uma simples abstenção tenham a mesma consequência. A pessoa tanto se mata recusando-se a comer, como destruindo-se a ferro e fogo. Nem mesmo é necessário que o ato emanado do paciente tenha sido o antecedente imediato da morte para que ela possa ser considerada seu efeito. A relação de causalidade pode ser indireta, e nem por isso o fenômeno muda de natureza. O iconoclasta, que para conquistar os louros do martírio comete um crime de lesa majestade, que ele sabe ser capital e morre pelas mãos do carrasco, é autor de seu próprio fim, tanto quanto se ele mesmo tivesse desferido o golpe mortal. Pelo menos, não há como classificar como gêneros diferentes essas duas variedades de mortes voluntárias, pois entre elas só há diferenças quanto aos detalhes materiais da execução. Chegamos, portanto, a uma primeira formulação. Chama-se suicídio toda morte que resulta mediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Mas essa definição é incompleta. Não faz a distinção entre duas espécies de mortes muito diferentes. Não poderíamos incluir numa mesma classe e tratar da mesma maneira a morte do alucinado que se joga de uma janela alta por acreditar que ela se encontra no mesmo nível do chão e a do homem, são de espírito, que se atinge sabendo o que está fazendo. Até mesmo num certo sentido, há muito poucos desfechos mortais que não sejam consequência próxima ou distante de algum procedimento do paciente. As causas de morte situam-se fora de nós, muito mais do que em nós, e só nos atingem se nos aventurarmos em sua esfera de ação. Diremos que só há suicídio quando o ato de que a morte resulta é realizado pela vítima, tendo em vista esse resultado, que só se mata verdadeiramente quem quer se matar e que o suicídio é um homicídio intencional de si mesmo? No entanto, em primeiro lugar, isso seria definir o suicídio por uma característica que, sejam quais forem seu interesse e sua importância, teria pelo menos o defeito de não ser facilmente reconhecível, uma vez que não é fácil de observar. Como saber qual o móvel que determinou o agente e se, quando tomou sua resolução, era a própria morte que ele queria ou se tinha algum outro objetivo? A intenção é algo muito íntimo para poder ser apreendida de fora, a não ser por aproximações grosseiras. Ela se furta até mesmo à observação interior. Quantas vezes nos enganamos a respeito das verdadeiras razões que nos fazem agir? Constantemente explicamos por paixões generosas ou considerações elevadas procedimentos que nos foram inspirados por sentimentos mesquinhos ou por cega irreflexão. Por outro lado, de maneira geral, um ato não pode ser definido pelo fim perseguido pelo agente, pois o mesmo sistema de movimentos, sem alterar sua natureza, pode se ajustar a muitos fins diferentes. E, com efeito, se apenas houvesse suicídio quando houvesse intenção de se matar, seria preciso recusar essa denominação para fatos que, apesar das aparentes dessemelhanças, são, no fundo, idênticos aos que todo o mundo chama assim, e que não podem ser chamados de outra maneira, a não ser que se deixe o termo cair na inutilidade. O soldado que corre ao encontro de uma morte certa para salvar seu regimento não quer morrer. No entanto, não é ele autor de sua própria morte, da mesma maneira que o industrial ou o comerciante que se matam para escapar à vergonha da falência. O mesmo se pode dizer do mártir que morre por sua fé, da mãe que se sacrifica pelo filho, etc. Seja a morte simplesmente aceita como uma condição lamentável, mas inevitável, segundo o objetivo da pessoa, seja ela expressamente desejada e buscada por si mesma, o indivíduo, tanto num caso como no outro, renuncia à existência
e as diferentes maneiras de renunciar a ela só podem ser variedades de uma mesma classe. Há entre elas demasiadas semelhanças fundamentais para que não sejam reunidas sobre a mesma expressão genérica, o que não significa que em seguida não se possam distinguir espécies dentro do gênero assim constituído. Sem dúvida, vulgarmente, o suicídio é, antes de tudo, o ato de desespero de um homem que não faz mais questão de viver. Mas, na realidade, porque ainda está ligada à vida no momento em que a deixa, nem por isso a pessoa se abstém de abandoná-la. E entre todos os atos pelos quais um ser vivo abandona assim seu bem considerado o mais precioso de todos, há características comuns que são evidentemente essenciais. Ao contrário, a diversidade dos móveis que tenham ditado essas resoluções só pode dar origem a diferenças secundárias. Quando, portanto, o empenho leva ao sacrifício certo da vida, é cientificamente um suicídio. Veremos mais tarde de que tipo. O que há de comum a todas as formas possíveis dessa renúncia suprema é o ato que a consagra a ser realizado com conhecimento de causa. É a vítima, no momento de agir, saber o que deve resultar de sua conduta, seja qual for a razão que a tenha levado a se conduzir assim. Todos os fatos de morte que apresentam essa particularidade característica distinguem-se nitidamente de todos os outros em que o paciente ou não é o agente de seu próprio falecimento, ou é apenas o agente inconsciente. Eles se distinguem por uma característica fácil de reconhecer, pois não é um problema insolúvel saber se o indivíduo conhecia previamente ou não as consequências naturais de sua ação. Formam, portanto, um grupo definido, homogêneo, discernível de qualquer outro e que, consequentemente, deve ser designado por uma palavra especial. A palavra suicídio lhe convém e não há por que criar outra, pois a grande generalidade dos fatos que comumente chamamos assim faz parte dele. Dizemos, pois, definitivamente, chama-se suicídio todo o caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria esse resultado. A tentativa é o ato assim definido, mas interrompido antes que dele resulte a morte. Essa definição é suficiente para excluir de nossa pesquisa tudo o que concerne aos suicídios de animais. Com efeito, o que sabemos da inteligência animal não nos permite atribuir aos animais uma representação antecipada de sua morte, nem, sobretudo, dos meios capazes de produzi-la. Há alguns, é verdade, que se recusam a entrar num local em que outros tenham sido mortos. Dir-se-ia que representem sua sorte. Na realidade, no entanto, o cheiro do sangue basta para determinar esse movimento instintivo de recuo. Todos os casos um pouco autênticos que são citados e em que se pretende ver suicídios propriamente ditos podem ser explicados de maneira completamente diferente. Se o escorpião irritado perfura a si mesmo com seu dardo, o que aliás não é seguro, provavelmente é virtude de uma reação automática e irrefletida. A energia motora provocada por seu estado de irritação descarrega-se como pode, ao acaso. Às vezes, o animal pode ser sua vítima, sem que se possa dizer que ele se tenha representado previamente a consequência de seu movimento. Inversamente, se é caso de cães que se recusaram a se alimentar quando perderam o dono, é porque a tristeza em que mergulharam suprimiu mecanicamente seu apetite. Pode ter resultado a morte, mas sem que ela tenha sido prevista. Nem o jejum nesse caso, nem o ferimento no outro foram empregados como meios cujo efeito era conhecido. As características distintivas do suicídio, tal como as definimos, estão ausentes. Por isso, doravante, iremos nos ocupar apenas do suicídio humano. Mas essa definição não tem apenas a vantagem de prevenir as aproximações enganosas ou as exclusões arbitrárias. Ela nos dá, já agora, uma ideia do lugar que os suicídios ocupam no conjunto da vida moral.
mostra-nos com efeito que eles não constituem, como se poderia acreditar, um grupo totalmente à parte, uma classe isolada de fenômenos monstruosos, sem relação com os outros modos de conduta, mas, ao contrário, que estão ligados a eles por uma série contínua de intermediários. São apenas a forma exagerada de práticas usuais. Com efeito, há, digamos, suicídio quando a vítima, no momento em que comete o ato que deve dar fim a seus dias, sabe com toda a certeza o que normalmente deve resultar dele. Mas essa certeza pode ser mais forte ou menos forte, atenuando-a com algumas dúvidas. Ter-se-á um fato novo, que já não é suicídio, mas é seu parente próximo, uma vez que entre eles existem apenas diferenças de grau. Um homem que se expõe cientemente pelo outro, mas sem que um desfecho mortal seja certo, sem dúvida não é um suicida, mesmo que venha a sucumbir, tal como o imprudente que joga intencionalmente com a morte, ao mesmo tempo que tenta evitá-la. Ou o apático, que não se apegando intensamente a nada, não se dá ao trabalho de cuidar de sua saúde e a compromete por sua negligência. E, no entanto, essas diferentes maneiras de agir não se distinguem dos suicídios propriamente ditos. Procedem de estados de espírito análogos, pois acarretam riscos mortais que são ignorados pelo agente, e a perspectiva desses riscos não o detém. A única diferença é que as possibilidades de morte são menores. Assim, não é sem algum fundamento que se diz correntemente a respeito do cientista que se exauriu em vigílias que ele se matou. Todos esses fatos constituem, pois, uma espécie de suicídios embrionários. E se não é de bom método confundi-los com o suicídio completo e desenvolvido, também não se deve perder de vista as relações de parentesco que eles mantêm com este último, pois ele aparece sob um aspecto totalmente diferente, uma vez que se reconhece que está ligado sem solução de continuidade aos atos de coragem e de devoção, por um lado, e por outro, aos atos de imprudência e de simples negligência. Veremos a seguir a utilidade dessas aproximações. 2. Mas o fato assim definido interessará ao sociólogo? Uma vez que o suicídio é um ato do indivíduo que afeta apenas o indivíduo, parece que deve depender exclusivamente de fatores individuais e que pertence, consequentemente, unicamente ao domínio da psicologia. Com efeito, é pelo temperamento do suicida, por seu caráter, por seus antecedentes, pelos acontecimentos de sua história privada, que geralmente se explica a sua resolução. Não nos cabe buscar, por enquanto, em que medida e em que condições é legítimo estudar assim os suicídios, mas o certo é que eles podem ser considerados sob um aspecto totalmente diferente. De fato, se em vez de enxergá-los apenas como acontecimentos particulares, isolados uns dos outros e cada um exigindo um exame à parte, considerarmos o conjunto dos suicídios cometidos numa determinada sociedade durante uma determinada unidade de tempo, constataremos que o total assim obtido não é uma simples soma de unidades independentes, uma coleção, mas que constitui por si mesmo um fato novo e sui generis, que tem sua unidade e sua individualidade, por conseguinte, sua natureza própria e que, além do mais, essa natureza é eminentemente social. Com efeito, para uma mesma sociedade, desde que a observação não abranja um período por demais extenso, esse número é quase invariável, como prova o quadro 1. É que, de um ano para o seguinte, as circunstâncias em meio às quais se desenvolve a vida dos povos permanecem sensivelmente as mesmas. Às vezes, se produzem variações mais importantes, mas são absolutamente excepcionais. Pode-se observar, aliás, que são sempre contemporâneas de alguma crise que afeta temporariamente a situação social. Assim, em 1848, uma baixa brusca ocorreu em todos os estados europeus. Se considerarmos um intervalo de tempo mais longo, constataremos mudanças mais graves.
Mas então elas se tornam crônicas, atestam, portanto, simplesmente que as características constitucionais da sociedade sofreram, no mesmo momento, profundas modificações. É interessante notar que elas não se produzem com a extrema lentidão que lhe atribuíram numerosos observadores. São, ao mesmo tempo, bruscas e progressivas. Subitamente, depois de uma série de anos em que os números oscilaram entre limites muito próximos, manifesta-se uma elevação que, após hesitações em sentidos contrários, se afirma, se acentua e, finalmente, se fixa. É que toda ruptura do equilíbrio social, quando eclode repentinamente, sempre leva tempo para produzir todas as suas consequências. A evolução do suicídio compõe-se, assim, de ondas de movimento, distintas e sucessivas, que ocorrem por ímpetos, desenvolvendo-se durante um tempo, depois se detendo, para em seguida recomeçar. Podemos ver no quadro precedente que uma dessas ondas se formou quase em toda a Europa logo após os acontecimentos de 1848, ou seja, por volta dos anos 1850-53, conforme os países. Uma outra começou na Alemanha depois da Guerra de 1866. Na França, um pouco antes, por volta de 1860, na época que marca o apogeu do governo imperial. Na Inglaterra, por volta de 1868. Ou seja, depois da Revolução Comercial, determinada então pelos tratados comerciais. Talvez deva-se à mesma causa o novo recrudescimento constatado em nosso país em 1865. Enfim, depois da Guerra de 1870, iniciou-se um novo avanço que dura até hoje e que é mais ou menos geral na Europa. Cada sociedade tem, portanto, em cada momento de sua história, uma disposição definida para o suicídio. Mede-se a intensidade relativa dessa disposição tomando a razão entre o número total global de mortes voluntárias e a população de todas as idades e todos os sexos. Chamaremos esse dado numérico de taxa de mortalidade e suicídio, própria à sociedade considerada. Ele é calculado geralmente com relação a 1 milhão de habitantes ou a 100 mil. Não apenas essa taxa é constante durante longos períodos de tempo, como sua invariabilidade é até maior do que a dos principais fenômenos demográficos. A mortalidade geral, principalmente, varia muito mais frequentemente de um ano para outro e as variações que ela sofre são muito mais importantes. Para confirmá-lo, basta comparar, ao longo de vários períodos, a maneira pela qual evoluem os dois fenômenos. Foi o que fizemos no quadro 2. Para facilitar a comparação, tanto para as mortes como para os suicídios, expressamos as taxas de cada ano em função da taxa média do período reduzida a 100. As diferenças de um ano para outro, ou os desvios com relação à taxa média, tornaram-se assim comparáveis nas duas colunas. Ora, dessa comparação resulta que, em cada período, a amplitude das variações é muito mais considerável para a mortalidade geral do que para os suicídios. Ela é, em média, 2 vezes maior. Apenas a diferença mínima entre 2 anos consecutivos é sensivelmente de mesma importância em uma parte e na outra durante os 2 últimos períodos. Só que esse mínimo é uma exceção na coluna das mortes, ao passo que, ao contrário, as variações anuais dos suicídios apenas se afastam dele excepcionalmente. Podemos percebê-lo comparando as diferenças médias. É verdade que, quando comparamos não mais os anos sucessivos de um mesmo período, mas as médias de períodos diferentes, as variações que observamos nas taxas de mortalidade tornam-se quase insignificantes. As mudanças em sentidos contrários, que ocorrem de um ano para outro, que são devidas à ação de causas passageiras e acidentais, neutralizam-se mutuamente quando tomamos por base de cálculo uma unidade de tempo mais extensa. Elas desaparecem, portanto, do número médio, que, em consequência dessa eliminação, apresenta uma invariabilidade bastante grande.
Assim, na França, de 1841 a 1870, ele foi sucessivamente para cada decênio 23,18, 23,72, 22,87. Mas antes de tudo, já é um fato notável que o suicídio de um ano para o ano seguinte apresente um grau de constância pelo menos igual, se não superior, ao que a mortalidade geral só manifesta de um período para outro. Além disso, a taxa média de mortalidade só atinge essa regularidade, tornando-se algo geral e impessoal, que só pode servir muito precariamente para caracterizar uma sociedade determinada. Com efeito, ela é sensivelmente a mesma para todos os povos que chegaram mais ou menos à mesma civilização. Pelo menos, as diferenças são muito pequenas. Assim, na França, como acabamos de ver, essa taxa oscila de 1841 a 1870 em torno de 23 mortes por 1.000 habitantes. Durante o mesmo tempo, ela foi sucessivamente na Bélgica de 23,93, de 22,5, de 24,04. Na Inglaterra, de 22,32, de 22,21, de 22,68. Na Dinamarca, de 22,65, de 1845 a 49, de 20,44, de 1855 a 59, de 20,4, de 1861 a 68. Deixando-se de lado a Rússia, que só é europeia geograficamente, os únicos grandes países da Europa em que a dízima mortuária se afasta de maneira um pouco marcada dos números precedentes são a Itália, onde de 1861 a 1867 ela ainda se elevava a 30,6, e a Áustria, onde era mais considerável ainda, 32,52. A taxa de suicídios, ao contrário, ao mesmo tempo que acusa apenas tênues mudanças anuais, varia do simples ao dobro, ao triplo, ao quádruplo e até mais, conforme as sociedades. Ver quadro 3. Ela é, portanto, num grau bem maior do que a taxa de mortalidade pessoal a cada grupo social, do qual pode ser vista como um índice característico. Está tão intimamente ligada ao que há de mais profundamente constitucional em cada temperamento nacional, que a ordem em que se classificam sob esse aspecto as diferentes sociedades permanece quase rigorosamente a mesma em épocas muito diferentes. É o que prova o exame desse mesmo quadro. Ao longo dos 3 períodos comparados, o suicídio aumentou em toda parte, mas, nesse avanço, os diversos povos conservaram suas respectivas distâncias. Cada um tem um coeficiente de aceleração que lhe é próprio. A taxa de suicídios constitui, portanto, uma ordem de fatos única e determinada. Isso é o que demonstram, ao mesmo tempo, sua permanência e sua variabilidade. Pois essa permanência seria inexplicável se não estivesse ligada a um conjunto de características distintivas, solidárias umas às outras, que, apesar da diversidade das circunstâncias ambientes, afirmam-se simultaneamente. E essa variabilidade atesta a natureza individual e concreta dessas mesmas características, pois elas variam como a própria individualidade social. Em suma, o que esses dados estatísticos expressam é a tendência ao suicídio pelo qual cada sociedade é coletivamente afligida. Não nos é possível dizer atualmente em que consiste essa tendência, se ela é um estado sui generis da alma coletiva, com realidade própria, ou se representa apenas uma soma de estados individuais. Embora as considerações precedentes sejam dificilmente conciliáveis com esta última hipótese, reservamos o problema que será tratado ao longo desta obra. Seja o que for que se pense a esse respeito, o fato é que essa tendência existe por uma razão ou por outra. Cada sociedade se predispõe a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. Essa predisposição pode, portanto, ser objeto de um estudo especial que pertence ao domínio da sociologia. É esse estudo que iremos empreender. Nossa intenção não é, portanto, fazer um inventário mais completo possível de todas as condições
que possam entrar na gênese dos suicídios particulares, mas apenas pesquisar aquelas de que depende o fato definido que chamamos de taxa social de suicídios. Concebemos que as duas questões são muito distintas, seja qual for a relação que, por outro lado, possa haver entre elas. Com efeito, entre as condições individuais, certamente há muitas que não são bastante gerais para afetar a relação entre o número total de mortes voluntárias e a população. Elas talvez possam fazer com que este ou aquele indivíduo isolado se mate, mas não que a sociedade em globo tenha uma propensão maior ou menor ao suicídio. Tal como não estão ligadas a uma certa situação da organização social, também não têm repercussões sociais. Por isso, interessam ao psicólogo, não ao sociólogo. O que este último busca são as causas por cujo intermédio é possível agir, não sobre os indivíduos isoladamente, mas sobre o grupo. Por conseguinte, entre os fatores dos suicídios, os únicos que lhe concernem são os que fazem sentir sua ação sobre o conjunto da sociedade. A taxa de suicídios é o produto desses fatores. Por isso, devemos nos deter nelas. Esse é o objeto deste trabalho, que se comporá de 3 partes. O fenômeno que se trata de explicar só pode ser devido a causas extrasociais de grande generalidade ou a causas propriamente sociais. Indagaremos, em primeiro lugar, qual é a influência dessas primeiras e veremos que ela é nula ou muito restrita. Determinaremos em seguida a natureza das causas sociais, a maneira pela qual produzem seus efeitos e suas relações com as situações individuais que acompanham os diferentes tipos de suicídios. Feito isso, teremos mais condições de definir em que consiste o elemento social do suicídio, ou seja, a tendência coletiva de que acabamos de falar, quais são suas relações com os outros fatos sociais e por que meios é possível agir sobre ela.